caros, momento da pregação da oração no ar, por Bruno G. Que Deus abençoe a vossa vida. Nessa edição, nós vamos continuar a mensagem Amor Fraternal e Santidade, pautando-se pelo capítulo 3, versículo 1 ao 15, de a Tito. Outrora nós falamos de versículo 11 de a Tito, e agora, portanto, dando continuação a essa pregação, vamos falar do 1 ao 15 do capítulo 3. Colocando de fundo aqui, rebanhão com ele te ouve. E Deus nos ouve mesmo, né? Vamos ler o texto sagrado? Vamos lá. A Tito 3, 1, 15. Leiamos. Admoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos de todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros, ou melhor dizendo, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Depois eu continuo a leitura, esses 5 primeiros versículos, para a gente já ir meditando, porque senão vamos nos alongar muito. Então o apóstolo Paulo está exortando o seu filho na fé, Tito, para que admoeste também os que servem ao Senhor junto com ele, ou que estão sobre a sua, entre aspas, tutela, que estão sob o seu comando para fazer a obra de Deus ali em Creta. Então, o apóstolo Paulo recomenda que Tito mande que todos os irmãos que estão em Creta venham sujeitar aos principados e potestades. Aqui não é principados e potestades do inferno. Não é principados e potestades no sentido espiritual. É no sentido, obviamente, de cidadania social, de administração político-administrativa, tá? Com relação exatamente aos governos, vamos colocar aí, sistemas de governos que governam as nações, ou seja, as autoridades. Primeiro vem os principados, que são os príncipes, seria uma categoria superior à das potestades, que quer dizer exatamente autoridades. E aqui inclui, se nós trazemos para os dias odiernos, o poder executivo, legislativo e judiciário. Sujeitar à lei, sujeitar, pois, a autoridade, respeitar. É diferente de concordar com o abuso de autoridade, é diferente de concordar com pseudo-autoridades ou governos que estejam oprimindo o povo, porque aqui o mandamento do Senhor é realmente respeitar e obedecer à lei, desde que a lei, os governos, sejam de fato não só legítimos, mas justos. É claro que no início da igreja primitiva isso ficava muito complicado pelo fato de que a igreja era considerada marginalizada, né? Ou marginal, melhor dizendo, e ela não tinha assim
tanta prerrogativa como tem hoje, né? Inclusive, tem representantes da igreja no Congresso Brasileiro, no Senado, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, administrando prefeituras, no governo, etc. Outrora não se tinha. Geralmente, o que se tinha de fato eram autoridades de outras nacionalidades pagãs. O que tinha de fato era homens ímpios, né? Dificilmente se encontrava um homem piedoso. Claro, tinha exceções à regra, por exemplo, José da Arimateia, por exemplo, Simão, que na hora que Jesus faleceu, tiveram uma atitude nobre, um de pegar o seu corpo e o outro de colocá-lo numa boa sepultura. Então, um era senador, considerado senador na época, e o outro era um líder ali dos religiosos e que fizeram então essa boa ação. Então veja que homens públicos, sim, fazem aquilo que geralmente agrada a Deus, né? Não são todos, tem aqueles que se aproveitam da situação, bem é verdade, né? Porque são demagogos, gostam de fazer aquilo que o povo gosta. Então, mas é óbvio que tinha sim, bem pouco. Hoje em dia tem um monte, pelo menos se auto-intitulando cristão, servo de Deus e tal, mas né, as suas obras às vezes demonstram justamente que não são servos do Senhor. Mas enfim, o que o apóstolo Paulo diz para Tito é para destacar isso com a igreja, respeitar. E aqui no caso até aqueles que eram governos ímpios, até governos tiranos, para dar um tapa de luva de pelica, para de fato envolver o mal com o bem, até porque eles não conheciam a fé, para que pudessem então conhecer a maravilha que era a doutrina de Cristo e viesse a arrepender de seus pecados, reconhecer Jesus como Filho de Deus e assim ter salvação. E por isso que muitos discípulos do Senhor foram mártires ao longo da história, começando por Estevão e por aí foi, né? Estevão teve apedrejado e o apóstolo Paulo estava verificando tudo. Que na época nem era apóstolo Paulo, era conhecido como Saulo, ou alguns preferem dizer Saul, e depois se converteu, então aí sim virou apóstolo. Vamos seguindo. Então, com a sabedoria que tinha o apóstolo Paulo, a sua erudição das escolas de Gamaliel, ensinado por Gamaliel, né, instruído, fariseu e tal, ele recomendou isso. Isso é divino, nós respeitar o governo. As pessoas pensam que não. Sim, nós devemos protestar, nós devemos lutar por nossos direitos, quando o governo não é de Deus. Não é de Deus, como eu digo assim, no sentido não religioso, mas no sentido de não fazer o bem para o povo, para a coletividade, né? Nesse aspecto. Porque realmente Deus não tem religião, realmente Deus não tem preferência por nenhuma denominação dita seguidora dele ou cristã, e também não tem partido, né? E muito menos tem clube. Mas o nome de Deus aí está, tanto na religião, bem como na política e no futebol, né? Por isso que é necessário a gente falar, porque se não fala fica complicado por conta dos variados enganos que aí surgem. Então, nosso dever é de ser cidadão exemplar da terra. Nosso dever é de respeitar, sabendo que esse é o nosso dever e que nós temos direitos, que se alguém nos atacar ou extrapolar todos os limites, tolir os nossos direitos, nós podemos pleiteá-los, podemos sim nos manifestar, claro, com sapiência, com ordem e decência, aquilo que diz respeito exatamente aos nossos privilégios. Então fica claro aí, né? Agora são de Deus, tem que respeitar as autoridades. Não, sou de Deus, eu posso escutar música alta, eu posso berrar dentro de uma igreja, né? Fazer aí aquilo que se diz pelo senso comum evangélico, tocar trombeta em Sião, que é o berro para eles, né? Ele nem consegue enxergar que o tocar trombeta em Sião é exatamente estar a serviço do Espírito Santo de Deus que faz esse trabalho. Mas não.
Há variadas interpretações equivocadas, como eu já disse em uma outra pregação. Um sujeito acabou dizendo que Deus tinha lhe mandado deixar sua esposa e copular com uma outra, e sendo a outra também casada, porque ele tinha lido em Oséias que Deus mandou Oséias fazer isso. Má interpretação, porque o que está ali é que que Oséias deveria perdoar a sua esposa, que estava cometendo adultério, e não que Deus mandou ele pegar uma mulher para cometer adultério. E isso às vezes nem é culpa do sujeito, é essas normas muito cultas que a maioria das traduções bíblicas, principalmente aquela que se destaca, que é a Almeida, coloca aqui, dificulta a interpretação. Né? Porque se fosse uma norma um pouco mais coloquial, não chula, não de gíria, mas mais simples, né? Que o povo pudesse entender, aí seria outra coisa. Bom, que a ninguém infamem, desonrem, nem sejam contenciosos, que criem contendas, que façam aí brigas. Então, essa é outra recomendação. Ninguém infamar, desonrar, falar mal, injuriar, caluniar. Ninguém também fazer contendas, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ou seja, é para nós sermos sóbrios. Era para nós termos modéstia, compostura, sermos equilibrados, humildes. E isso é difícil cumprir, não é verdade? Tanto respeitar as autoridades, tanto não desonrar as pessoas, não criar contendas, disse que me disse, fazer aquele auê todo, aquela contenda toda, ser mexeriqueiro, mostrar modéstia. De fato, não falsa modéstia, né? Tem muitos que se valem da falsa modéstia, da simplicidade falsa. Essa também não agrada a Deus. Mas uma modéstia sincera, sim. Mostrando toda a mansidão para com os homens. Inclusive a mansidão é um fruto do Espírito. E tem o Espírito de Deus, tem mansidão. Eu sei que as diversas situações do cotidiano às vezes faz a gente nos extrapolar, sair um pouco da estrebeira. No entanto, nós temos que ter autocontrole, né? Buscar o autocontrole, pensando em Deus, buscando aquilo que é boa fama, que há virtude, que há louvor, que é benigno, que tem amor, pensando nisso. Aí a gente supera todos os nossos preconceitos, traumas, raivas, mágoas e por aí em diante. Então essa recomendação para Tito demonstrar a igreja em Creta, e obviamente servia para ele essa palavra, e serve para nós, odiernamente cristãos, fazerem isso. Obedecer, sujeitar as autoridades, fazer tudo com ordem, com decência, inclusive isso serve para aqueles que trabalham, né, que tem que estar sujeito ao seu patrão, ou aqueles, inclusive, que pertencem a alguma igreja e tem que estar ali submisso a alguma ordem eclesiástica, está tudo incluído aqui também. Fica um pouco mais claro que aqui seja mais para as autoridades, digamos assim, seculares, e não eclesiásticas, mas podemos também, de alguma forma, interpretar desse modo. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, sem sabedoria, tolos, desobedientes. Pois é, se nós continuarmos a sermos insensatos, desobedientes, extraviados, que mudança na nossa vida? Cadê o sol da terra, a luz do mundo que Jesus enfatizou, dizendo para nós sermos? Agora, quando há exatamente esse câmbio, essa mudança, chamada até de metanoia, que é de fato a mudança de dentro para fora, e não simplesmente para fora, de aparência, mostra exatamente isso. Há os frutos do arrependimento. E o fruto do arrependimento é a mudança. Se outrora era sensato, agora é sensato. Se outrora era desobediente, agora é obediente. Se outrora era extraviado, agora é cuidadoso. Se outrora
servir às várias concupiscências, desejos carnais e deleites, prazeres, agora refreia esses desejos, ou substitua-os por desejos sadios, por desejos que vão fazer bem à nossa alma, ao nosso espírito e ao nosso corpo. Se outrora vivíamos em malícia, falando parvós, tolices, chocarrices, piadas infames, se éramos invejosos, se cobiçávamos as coisas dos outros, né, e lutávamos para ter exatamente aquilo que os outros tinham, inclusive fazendo mal para os outros, tentando puxar o tapete do próximo e tal, agora não é mais para fazer. Se outrora nos odiava uns aos outros, disseminava ou semeava o ódio, agora tem que ser diferente. É complicado. Veja quantas coisas devemos fazer. Respeitar as autoridades, não desonrar os outros, não criar contendas, sermos modestos, sermos mansos, sermos sensatos, obedientes, cuidadosos, buscarmos desejos bons, crucificarmos a carne, não falarmos malícia, ou seja, procurarmos falar aquilo que promove a edificação, não procurar inveja, ou sermos invejosos, bem como não odiar ou procurar o ódio. Só eu já contei, no mínimo, 13 coisas a serem feitas. Você faz isso no dia a dia? Estamos pregando aqui sobre amor fraternal e santidade. Isso faz parte do pacote. Amor fraternal e santidade. O que é amor? À luz da palavra de Deus, você encontra a definição em 1 Coríntios 13, que diz que o amor não busca seus próprios interesses, não é soberbo, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, não folga ou não porta com a injustiça, mas folga com a verdade. Está lá, claro. Essa é a definição de amor. Fraternal já denota que é algo pertencente à família. É um amor mais, eu diria, profundo. Um amor de fato, de família, de união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sendo participantes da família de quem? De Cristo. Então, quando se fala de amor fraternal, está falando em algo transcendental, de algo superior a qualquer ideia ou ideologia que nós podemos ter acerca de amor. É totalmente distinto dos amores aí platônicos, carnais, amores dessa vida. Um amor que ama a Deus, que ama o próximo, que ama a si mesmo. Faz essas três coisas, né? Começando por si mesmo. A pessoa ama a si mesma, depois ela ama o próximo, depois ela ama a Deus. A ordem necessariamente precisa ser essa. Mas é óbvio que passa tudo pela pessoa se amar. Não sendo egoísta, sendo zelosa de si. Quem cuida de si, ela ama-se. Nós devemos amar esse tempo que é o tempo do Espírito de Deus, para, portanto, depois amar o próximo a nós mesmos, para depois amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando apareceu a benignidade, ou seja, outrora nós fazíamos tudo que era errado, mas quando apareceu a benignidade de Deus, que é um fruto também do Espírito, e a caridade de Deus também, que é um fruto, o amor, a bondade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, aí tudo realmente mudou. Passamos a entender, a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não pelas obras da justiça, como houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, nós não somos merecedores de nada. Nós não temos mérito. Deus nos alcançou não porque nós éramos bonzinhos ou merecíamos algo. Não, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pela sua misericórdia, sobretudo, que nos alcançou, nos lavando, nos purificando pela regeneração, ou seja, fomos novamente
gerados, e da renovação do Espírito Santo. O Espírito de Deus foi nos renovado. Se outrora nós tínhamos alguma coisa do Espírito de Deus na nossa vida, e logo, obviamente, ela foi dissipada, esse Espírito retorna a nós. Há um renovo, como há uma regeneração, uma mudança, uma transformação, uma nova, digamos assim, gestação ou geração, de fato, gerar. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O que Ele derramou sobre nós? A renovação do Espírito, a lavagem, que não é lavagem cerebral, é da regeneração, é da mudança, é da prosperidade, é da bênção, daquilo que nós de fato precisamos para vivermos bem nessa vida e para termos a vida eterna. Veja, a palavra regenerar quer dizer exatamente, ter sido isso em biologia, órgãos ou mesmo-organismos de renovarem ou ainda se recomporem após danos físicos consideráveis. Essa definição de regeneração, de acordo com a biologia, né? Então, quer dizer, nós temos a capacidade, se nós queremos, obviamente, de sermos mudados. Deus pode realizar sua mudança na nossa vida. Essa reforma, quer dizer reforma também, ou renovação. Basta nós darmos vazão ao Espírito de Deus, acreditarmos nessa transformação divina e maravilhosa do próprio Deus. Então, está muito claro aí. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela graça, pelo favor imerecido, que graça para o Senhor é isso, e não é riso, não é alegria, não é gracejo, graça é isso, favor imerecido. Temos aí um probleminha, travação, eu estava falando que graça não é gracejo. Graça é favor imerecido. Quando você fala, conceda uma graça, conceda uma bênção, conceda uma dádiva do Senhor, uma misericórdia. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros da vida eterna. Se fomos herdeiros do pecado adâmico, em Cristo Jesus, essa herança maldita se desfaz e passa a nos dar direito à herança maravilhosa, eterna, a herança incorruptível, que é a bênção de Deus, que é a vida após morte, que é gozarmos na figura do pai de Abraão, seja no céu, paraíso. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, fique firmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas, homens. Ou seja, dá bom testemunho. Se você tem que dar bom testemunho fazendo isso, mostrando a diferença no mundo, fazer aquela coisa, agora eu faço diferente, olha, a pessoa vai olhar para aquele fulano, mudou, né? Algo aí que está diferente. Tem alguma coisa dele diferente. Eu estou sentindo, eu estou vendo algo especial nele. O que é? O que foi? E às vezes o sujeito vai até exatamente saber sem você falar nada. Ou seja, seu silêncio vai dizer muita coisa por conta das suas atitudes, da sua conduta, do seu proceder. Mas não entregues em questões loucas. Aqui é muito interessante, grife-se versículo 9. Mas não entregues em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, é necessário fazer aquilo que já falamos. Vai denotar exatamente amor fraternal, que nós amamos o próximo, que amamos os nossos irmãos e aqueles que ainda não são nossos irmãos. E vai demonstrar também que nós somos santos, que nós temos santidade, por conseguinte Deus, porque Deus habita no templo que é santo.
Um templo que é dos homens ou o templo que é sujo, ele não habita. E sem santificação ninguém verá a Deus, tanto nessa vida, no simbolismo das bênçãos, como a posteriori, na vida eterna. Então é necessário nós cumprir tudo aquilo que me falamos outrora, e deixando questões loucas. O que são questões loucas, meus caros? É fácil, né? Você ficar aí dizendo coisas que você não tem nem como comprovar isso. Deus não existe, ou Deus existe, aí você tem que tentar comprovar pela ciência, não vai comprovar. Vai haver disputa, debate, perda de tempo, não vai promover edificação, muito pelo contrário, vai promover a cisânia, a discórdia. E aí, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer, exercendo o papel de um verdadeiro cristão. Então vamos abandonar as questões loucas. Tantas coisas que são questões loucas, né? No nosso próprio dia a dia, no nosso próprio cotidiano. Você se apegar por coisinhas pequenas, ínfimas, se incomodar com aquilo. Às vezes a pessoa chega e faz uma blague contigo, uma piada, e diz, oh, você está feia hoje, ou você está feio hoje. A pessoa se magoa. É uma questão louca. E começa a criar uma contenda a partir daquilo. Às vezes você não gostou de uma atitude da pessoa, às vezes um proceder dela publicamente que não foi bacana, legal, você começa a atacar a pessoa ali eterno, ficar aquela perseguição, aquela tolice. Questões loucas, tem várias. Eu não estou falando aqui de loucura simbólica da palavra de Deus. Seguir a Deus, como o apóstolo Paulo chega a dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, né? E que a sua fraqueza é mais forte que a dos homens. Não é nesse sentido. E as questões loucas diz respeito à existencialidade, à espiritualidade, diz respeito a algumas práticas cotidianas, algumas situações cotidianas que são do próprio cotidiano, que temos que relevar, tolerar, porque do contrário só vamos nos incomodar à toa, perder o nosso tempo e criar ainda mais celeuma polêmica. Esquecer coisas passadas também. E aqui também o apóstolo Paulo fala de genealogias. Por que é genealogia? Porque se nós se debater ou debruçar sobre os evangelhos, né? Que também tem um nome de sinóticos, os evangelhos sinóticos, né? Os 4 evangelhos. São Mateus fala da genealogia de Jesus, citando algumas pessoas que São Lucas não cita. E aí há divergência, para querer dizer que Jesus não era o Messias, para querer dizer que Jesus não cumpriu algumas profecias, para dizer que a árvore genealógica de Jesus não condiz com aquela que seria do Cristo, do Messias. Tolos, erros, às vezes na tradução, erros na escrita, isso é tolerável. Aliás, São Mateus trata Jesus como rei, já São Lucas trata Jesus na própria genealogia, né, como um homem mais, digamos assim, humano, né? Já Mateus trata Jesus como rei, por isso que é chamado de filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou de rei e tal. Então, para deixar de lado isso também, pouco importa. E com relação às genealogias, também se for analisar a nossa própria vida. Ah, eu nasci de fulano de tal, eu vim daquele, aquele não era uma pessoa boa, aquele era uma pessoa boa. Não vamos nos espelhar, Jesus mesmo não se apegou à família, não se apegou à descendência ou ascendência, não se apegou a nada. Ancestrais, nada disso. Jesus, pelo contrário, disse uma palavra muito certa. A minha família, quem são? Aqueles e aquelas que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é minha irmã, esse é meu irmão, essa é minha mãe, pronto. Então, resolveu essa questão das genealogias. Contendas, debates, que nem os fariseus queriam fazer com Jesus e sempre se lascavam, né? Por coisas pequenas, por
os discípulos não lavarem os pratos, não lavarem os copos, enquanto que seus corações simbolicamente estavam tudo corrompidos. Às vezes, hoje em dia, se cria muita polêmica, por exemplo, o sujeito está um pouquinho com o cabelo crescido, corta o cabelo, cortou o cabelo, e começa a pegar o pé do cara. Se o cara estava com o cabelo curto, o cabelo cresceu, o cabelo cresceu. Geralmente eles fazem quando eu vivenciei isso algumas vezes. O cara tá com o cabelo um pouquinho cheio, corta, cortou. Aí tem até uma piada, não cortou, caiu. Às vezes surta e até briga disso, eu já vi. Toliça. Né? O cara tá com barba, não, o cara sem essa barba. Fala sobre coisas estéticas, que é uma brincadeira, quando todo mundo tá na sintonia, ok? Mas tem coisas assim que são tolices pra dedéu. E é pra nós fugirmos desses tais, desses homens, dessas mulheres, né? Pra não se incomodar, né? E nem fazer mal aos outros também, que às vezes não tem nada a ver. Porque às vezes a gente não pode descarregar aquilo que deveria descarregar ou jogar para fora. A pessoa que deveria receber aquilo, acabamos descarregando em pessoas que não têm culpa alguma. Nos debates acerca da lei. O que tem que fazer, a circuncisão, que não tem. Isso tudo em Cristo já caducou. Porque tem que chamar de sacerdote. Caducou. Somos sacerdote é Deus e pronto. Nós somos sacerdotes. Nós todos. E reis também, simbolicamente. São alguns dos exemplos de conflitos com a lei. Existem tantos outros, né? Porque são coisas inúteis, não, porque não promove edificação alguma. A homem herege, depois de uma e outra administração, evitam. Esse é o conselho para o Tito, e é verdade. Depois falar uma coisa ou outra, deixa o camarada, despreza o camarada. O cara não quer nada com nada, só quer problema, não busca um diálogo, não escuta, sendo que o ouvir é precioso, não quer dialogar, não sabe conversar, então, cada um no seu canto. Eu acho muito interessante, e eu já comentei isso com muitas pessoas, né? E às vezes o sujeito vem e faz uma brincadeira contigo, né? Tu leva numa boa, às vezes fica um pouquinho ofendido, mas tolera. Aí vai fazer uma brincadeira com ele. Pra quê? Ele não tolera? E não é uma brincadeira assim que seja pejorativa, que seja assim ofensiva. Uma brincadeira do mesmo nível da dele. Ele não gosta, fica bicudo. Então por que vai fazer brincadeira? O sujeito também às vezes vai falar contigo, vai falar meio grosseiro. Aí quer que você seja assim, nem uma gazela para ele. Queridinho. Ou queridinha, geralmente as gurias. Ela vem de uma maneira totalmente insana. Ora, reciprocidade. A pessoa vem de uma maneira dócil, recebe dócil, tem que receber. Essa é a fome, tive sede, não me vestiste, não comer, o que beber. E os discípulos me perguntaram, quando nós te vimos dessa forma, quando um desses pequeninos dos próximos aqui, das pessoas, dos indivíduos, dos meus discípulos, foram pedir a voz e vós nem aí. Fazendo para eles, estou fazendo para mim. Então, quando a pessoa faz mal para o seu próximo, não está fazendo para o seu próximo, está fazendo para o próprio Deus que ela tanto adora, que ela tanto devota, que ela tanto. Fica assim no Instagram. Ai, Deus é tão bom, né? Ai, Deus é tão lindo. Ai, eu amo Deus. Hipócrita de uma figa. Ai, Deus, ai, Jesus. Nesse português, ai, Jesus. Jesus maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Mas o seu próximo é o demônio. Como que o seu próximo pode ser demônio se ele é a imagem e semelhança de Deus e por mais que ele tenha falhas, ele merece o seu amor. Você tem que dar o exemplo para ele. E se ele é demônio, o teu próprio Deus, entre aspas, é o demônio. É forte, mas é isso. Essa palavra é para nós. Quando a gente é falho mesmo, vê como a gente é falho. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas. Mas o que mais me magoa às vezes é você perceber, magoa entre aspas, né, que assim me deixa chocado, você vê pessoas que diz cristã, que diz que crê em Deus tal, mas não no seu próximo, não procura entender o outro, porque
Às vezes a pessoa tem traumas, a pessoa tem preconceitos, ou a pessoa tem alguns sintomas de ordem psíquica que lhe faz ela ser uma pessoa assim ruim, entre aspas, ser enxergada dessa forma, ficar um pouco mais retirada, carrancuda e tal. Ou ela tem também alguns traumas e síndromes e tal, e que não é revelado e que não é de fato compreendido porque não há um diálogo, não há essa abertura. Isso é um mal terrível. Então, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando o herege não quer saber de nada, para evitar, sabendo que isso está pervertido de uma vez, que não tem mais volta, ele já se entregou para as coisas erradas, está pecando e já está condenado ao seu pecado. Porque aquele que não crê já está condenado. E o não crê é exatamente pecar. Porque aquele que não crê, peca. Já aquele que crê, eu digo crê de fato, né, que faz por obras, esse geralmente busca não pecar. E quando peca, pede perdão. Coisa a teoria é simples, mas na prática é complicada. E se nós nos esforçarmos, vamos conseguir vencer tudo isso. Né? Porque às vezes a gente cria muito fantasma, muito monstrinho, né? Muito monstro de sete cabeças. Com coisas simplórias. Poderiam ser resolvidas com um simples diálogo. Falta realmente amor. Por isso que Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está aí mesmo. Ninguém compreende mais ninguém escuta mais ninguém procura ouvir outra pessoa, ninguém tem mais paciência. Fica tudo assim. É complicado. Né? Porque a gente não pode abusar da boa-fé do ser humano, eu sei, mas também, por outro lado, o ser humano tem que enxergar que há momentos, há dias que as pessoas, os outros, não estão dispostos a conversar ou não estão dispostos porque tem algum problema de ordem sentimental, a abertura do diálogo e outras coisas assim. Então é para nós pensar, tá? Quando te enviar a Termas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então, o apóstolo Paulo dizia a Tito que ia invernar, ou seja, passar o inverno naquele local, em Nicópolis. Acompanhe com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Olha que o apóstolo Paulo tinha estima e carinho pelos doutores da lei, né? Possivelmente ganhado para Cristo, e aqui a lei pode ser a lei mosaica ou as leis, né, da legislação da cidadania terrena, da nacionalidade ali de Israel, né, de outrora. Para que nada lhes falte, né, para tratar eles muito bem. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Ou seja, para que eles aprendam a fazer o bem, para que dê frutos, permaneça de frutos. Salve-te todos os que estão comigo, salve-te tu os que nos amam na fé, a graça seja com todos vós, amém. Enfim. Então, aprendemos aí, meus caros, que é necessário ter amor fraternal e é necessário ter santidade para termos a bênção de Deus com a nossa vida. Mas que isso não é fácil. Entretanto, nós temos que lutar, nos esforçar, porque na hora exata nós vamos conseguir fazer aquilo que devemos fazer, né? Uma hora nós conseguimos. Inclusive, Salomão fala que o justo, ele é que nem a luz da aurora, a luz do raiar do sol, e que com o passar do tempo, ele vai aumentando essa luz, né? Como o sol, né? Até chegar ao meio-dia. Então, o justo vai vivendo assim, num processo, né? Vai passando algumas etapas, evoluindo e tal. E que nós sejamos assim, para que de fato a bênção esteja sobre a nossa vida. Ok? Vamos à oração. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que ela venha realmente estar nos nossos corações, na top dos nossos corações, que sejamos mais humildes,
sejamos mais amorosos, benignos, misericordiosos, que saibamos perdoar os nossos irmãos, que saibamos viver no teu amor fraternal e ter, por conseguinte, santidade, sem a qual nós não tiveremos, não teremos a graça do Senhor, a bênção, a benevolência. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas e debilidades, vem nos ajudar nos momentos mais difíceis, abrindo portas onde não há portas, repreendendo todos os males, nos livrando de tudo quanto é coisa ruim. Ó Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva as almas, dê livramento às pessoas que estão necessitadas de tudo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita, Senhor, meu parente que lá está na UTI, Senhor, toca nele em nome de Jesus Cristo, para que ele possa ter cura, para que possa se recuperar o mais depressa possível e ler a tua palavra, mais tarde já recuperado, e até te servir com mais amor e estar compenetrado no teu evangelho. Deus, visita ele, Senhor, guarda, livra, não deixa nenhum mal acontecer, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, todos os nossos familiares, vizinhos, abençoa todas as nossas vidas, Senhor, nos concede a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, repreendendo todo o mal, curando todas as enfermidades, nos dando a tua bênção verdadeira e genuína. Oh, aleluia, Senhor Deus poderoso. Ori canta lama surianda lamaia, suri clamas nai, su canta lamastei. Oh, glória ao teu nome. Como é bom orar, como é bom ler a tua palavra e meditar nela, sabendo, como diz mesmo a tua palavra, que é por meio da tua doutrina, da tua palavra, e nós somos santificados, bem como através da oração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças te damos por ter aqui nos ajudado a enfrentar todas as barreiras, dificuldades, adversidades. O Senhor esteja cada vez mais conosco e operando maravilhas e ressuscitando, Senhor, a nossa fé cada vez mais, operando sinais, nos dando força, vigor para continuar nessa caminhada tão dificultosa, nessa caminhada tão cheia de espinhos e pedregulhos. Em nome de Jesus, nos dá força e graça, Senhor. Confirma a tua bênção sobre a nossa vida, porque é só a tua bênção que nos enriquece. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que te temem, abençoa aqueles que ainda não te conhecem, que possam te conhecer. Abençoa, Senhor, aqueles que necessitam da tua bênção, da cura, do livramento, da transformação. Abençoa com cada necessidade, suprindo as necessidades desses tais, das pessoas que pedem, clamam pelo Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, minha irmã. Glória ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse foi mais um momento da pregação, da oração, onde falamos acerca do amor fraternal e também da santidade. Vamos escutar esse hino aí e já encerrar aqui. Daqui nós estamos com a bateria bem fraca. Rebanhão, ele te ouve. Deus te ouve. Se você tiver fé, clama a Deus, responder-te-ei, né? Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas firmes que não sabes.